10º dia da campanha Luz em Meio às Trevas, Daniel capítulo 10, a Bíblia começa dizendo no versículo 4: No 24º dia do primeiro mês estava eu em pé junto à margem de um grande rio, o Tigre. Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho com um cinto de ouro puríssimo na cintura, um anjo. Versículo 6, seu corpo era como berilo, o rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas e os braços e pernas como reflexo do bronze polido, e a sua voz era como o som de uma multidão. Versículo 7, preste atenção nisso, Daniel está tendo uma visão de um anjo de Deus. Somente eu, Daniel, tive a visão. Os que me acompanhavam nada viram, mas foram tomados de tanto pavor que fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão. Fiquei sem forças, muito pálido e desfaleci. Então eu o ouvi falando e ao ouvi-lo caí prostrado com o rosto em terra e perdi os sentidos. Preste atenção, Daniel está na terra com pessoas ao seu redor, mas de repente ele vê um anjo descendo do céu diante dos seus olhos naturais abertos, porque os olhos espirituais dele também foram abertos, então ele contemplava aquela visão, assim como você me vê, Daniel estava vendo o anjo. Mas o curioso é que as pessoas que estão ao redor de Daniel não veem o anjo, porém sentem medo e saem correndo. Então Daniel fica ali sozinho. O que eu aprendo com isso? Que Deus reservou aquele momento para ter um encontro pessoal com Daniel. Existem momentos que Deus reservou para te encontrar, mas é no seu secreto, para te dar uma experiência nova, para te dar uma experiência poderosa. Existem momentos que é importante e necessário que a gente esteja em grupo, como igreja. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Hebreus 10:25, não deixem de congregar, visto que é chegado o grande dia, como muitos têm feito. Sim, nós precisamos congregar e estar junto com os irmãos, mas existem momentos que nós precisamos estar sozinho, porque o céu reservou momentos especiais para nos encontrar no secreto, só você e Deus, só eu e Deus. Moisés subia ao alto do monte sozinho, Moisés entrava na tenda do encontro sozinho, o próprio Jesus ficava sozinho quando se retirava para orar muitas vezes. Pedro, em Atos capítulo 10, antes dele ir à casa de Cornélio, ele está no alto da casa, no terraço da casa, orando sozinho, quando ele tem uma experiência poderosa com Deus. Então existem, aleluia, experiências que o céu quer te dar, mas que para isso você precisa estar sozinho. Jesus já disse em Mateus capítulo 6, versículo 6, quando orar, entra no teu quarto sozinho, fecha a porta, ora ao teu pai que está em secreto, teu pai que te vê em secreto te recompensará. O próprio Jesus está falando, é importante você ter momentos a sós com Deus, aleluia, e à medida que você busca por esses momentos, o céu vai te dando experiências mais poderosas. Então entenda isso, Deus reservou algo especial para você, mas pode ser que este algo seja no momento em que você estiver sozinho. Então não negligencie o seu tempo a sós com Deus, mas invista tempo nisso. Invista tempo, invista todas as suas forças em oração, em busca a Deus, porque Deus vai te surpreender no secreto. Amém? E aí a Bíblia continua dizendo, em seguida a mão de alguém, ou seja, do anjo, tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes, e ele me disse, Daniel, você é muito amado. Preste atenção ao que vou lhe falar, levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me de pé tremendo. Olha o que o anjo, a primeira coisa que o anjo fala para Daniel, Daniel, você é muito amado. Glória a Deus. Eu não sou um anjo, eu sou um ser humano, falho e pecador, só que Deus me trouxe aqui e te trouxe aqui nesse vídeo para te dizer, você é muito amado, você é muito amada. Não pense que ninguém te ama, não pense que você não tem valor, não pense que você é qualquer um, porque você é alguém que Deus escolheu a dedo para ouvir esta palavra. Eu te amo, meu filho, eu te amo, minha filha, aleluia, eu não te esqueço, eu não te deixo, eu não te desamparo, eu não desisto de você, mas eu, o Senhor, te amo. Deus te trouxe hoje aqui para confirmar isso no seu coração. O Senhor te ama.
Amém? Romanos capítulo 5, versículo 8, e Deus prova o seu amor para conosco, enviando o seu Filho para morrer por nós na cruz quando ainda éramos pecadores. O maior ato de amor que você pode receber na sua vida, você já recebeu, e foi na cruz do Calvário, quando Jesus Cristo morreu por mim e por você, mesmo nós não merecendo. Ele o fez. Por quê? Porque Ele nos ama. Glória a Deus. Versículo 12. E o anjo prosseguiu: não tenha medo, Daniel, desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, as suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Agora vim explicar-lhe o que vai acontecer com o seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Preste atenção, aqui eu quero dizer duas coisas. Daniel orou, e desde o primeiro dia o Senhor ouviu a sua oração e enviou resposta. Amém? Mas quando é que essa resposta chega? No 21º dia só. Por quê? Porque está acontecendo uma guerra no mundo espiritual. O anjo Gabriel sai em direção a Daniel, mas ele é resistido, aqui diz, pelos reis da Pérsia, né? O que é isso? São demônios. Amém? São demônios. Então os anjos estão batalhando contra os demônios. Nós estamos imersos numa batalha espiritual. Nós estamos no meio de uma guerra espiritual. Ainda que a gente não entenda isso por completo, ainda que a gente não perceba muitas vezes isso, ainda que a gente não sinta, não entenda, nós estamos em meio a uma batalha espiritual. Que batalha é essa? É pela minha alma, é pela sua alma. É o reino das trevas tentando atrasar o reino de Deus, tentando roubar as nossas almas. É o reino de Deus tentando avançar e salvar mais vidas e pregar o evangelho e cumprir o ID e fazer a vontade de Deus. Amém? Então nós estamos em meio a essa batalha. Entenda isso. E o anjo diz: desde o primeiro dia em que você orou, o Senhor já enviou resposta. Então a sua oração, meu amado, já foi ouvida. Tem gente que fala: Deus não me ouve. Eu oro e Deus não me ouve. Mas Deus te trouxe aqui para você entender de uma vez por todas: eu te ouço, eu tenho ouvido as tuas orações e já enviei resposta. Ah, então por que eu não vejo a resposta? Por que não acontece? Por que não muda? Por que sabe, parece que Deus não me ouve, que o céu está de bronze? Preste atenção. Daniel orou no primeiro dia. No primeiro dia ele teve resposta? Não. No segundo dia ele teve resposta? Não. Terceiro, quarto, quinto, sexto e assim por diante. Até o 20º dia ele teve resposta? Não. Mas a resposta já tinha ido ao encontro dele? Sim. E só chega no 21º dia. Tem silêncio de Deus. Preste atenção, durante 20 dias Daniel ficou no silêncio de Deus. Mas o mover de Deus já estava indo de encontro a ele. O céu já estava se movimentando em seu favor. Então tem silêncio de Deus, que na verdade significa o mover do céu, o mover de Deus ao seu favor. Não é porque Deus está em silêncio que ele está parado. Não é porque Deus está em silêncio que ele não está trabalhando. Às vezes o silêncio de Deus significa que ele já enviou os seus anjos com resposta para nós. Você que está dizendo: Deus não me responde, Deus está calado, Deus não me dá uma direção. Deus está te dizendo: já enviei o meu anjo com resposta e o céu já está se movimentando ao seu favor, mas continue orando, continue perseverando, porque você está numa batalha espiritual. E se Daniel tivesse parado de orar, será que o anjo ia continuar lutando para chegar lá? Eu não sei, eu penso que não. Então não desista de orar, não desista de clamar até que a sua resposta chegue. Existe uma batalha no mundo espiritual para que você pare de orar, porque no momento que você para de orar, você não tem resposta. Então o segredo é: persevere em oração. Amém? E olha o que o anjo disse: as suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Então o que o anjo está falando? Eu só estou vindo porque você orou. Tá entendendo? Eu só estou vindo porque você orou. O que é isso? É o céu reagindo à oração de Daniel. Tem momentos em que o céu age na nossa vida de maneira soberana. O Senhor vem e age sobre nós, sobre a nossa história. Mas tem momentos que o Senhor reage sobre a nossa vida. Ou seja, ele espera primeiro uma ação nossa para depois reagir. Jesus fala isso em Mateus 18:18. O que vocês ligarem na terra será ligado no céu, mas o que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Olha o céu reagindo ao que é feito na terra.
E tem momentos em que nós esperamos a ação de Deus, só que Deus está falando, eu estou esperando você agir para que eu reaja. Tem momentos que o céu reage conforme as nossas atitudes de fé ou não aqui na terra. Então, meu amigo, haja com fé, dê passos de fé, em nome do Senhor Jesus, caminhe em direção a Deus, demonstre fé, demonstre, sabe, crê no poder de Deus, porque o céu pode somente estar esperando você agir para que então ele reaja. Dê o primeiro passo, dê o passo de fé, sai desse barco, Pedro, vai andar sobre as águas, mostra a fé, para que então Jesus possa fazer a obra completa na sua vida. Sobe na árvore, Zaqueu, demonstra fé, demonstra desejo de ver ele, chama a atenção de Deus, surpreende Deus de alguma forma. É claro que nós não conseguimos surpreender Deus de fato, mas faça algo diferente. Você quer ter um resultado diferente? Faça algo diferente. Em nome de Jesus, surpreenda Deus de alguma forma. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o céu está se movendo ao seu favor, ainda que você não veja, ainda que você não ouça, o céu está se movimentando em seu favor. E aí a Bíblia continua dizendo, versículo 15, quando ele me disse isso, prostrei-me com o rosto em terra, sem conseguir falar, então um ser que parecia um homem, o anjo, tocou em meus lábios, né? Aí no versículo 18, a Bíblia diz novamente, o ser que parecia homem tocou em mim, e outra vez me deu forças, e ele me disse, não tema, você é amado, que a paz esteja com você, seja forte, seja forte. Agora eu quero chamar a atenção aqui para algo. Daniel, ele começa dizendo que ele viu o anjo. Aqui claramente o anjo está falando com ele, então ele está ouvindo o anjo. Aqui no versículo 18 e no versículo 16, a Bíblia diz que o anjo tocou nele. Então a experiência que Daniel está tendo é muito poderosa. Ele está vendo, ele está ouvindo, ele está sendo tocado. O apóstolo João escreve na sua carta de 1 João, eu dou testemunho de Jesus, aquele que nós vimos, ouvimos, contemplamos, apalpamos, tocamos nele, eu deitava no seu peito, ouvia a batida do seu coração. João está falando, eu não dou testemunho de alguém que eu não conheço, de alguém que eu ouvi falar, de alguém que eu ouvi histórias, eu dou testemunho daquele que eu andei junto, daquele que eu vi, eu ouvi, eu toquei nele, eu andei de mão dada com ele, eu abracei ele, eu senti ele. João está falando, eu dou testemunho de algo verdadeiro, de algo vivo. E agora Daniel está tendo uma experiência verdadeira com o céu. Daniel está com os pés na terra, mas está tendo conversa com o céu. E nós estamos com o pé na terra hoje, mas nós podemos ter conversas, experiências reais com o céu. Nós precisamos, meu amigo, valorizar mais a palavra de Deus. Nós precisamos entender mais a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Aleluia! E à medida que nós lemos a Bíblia, a gente entende que a gente pode mergulhar num nível mais profundo, a gente pode ver algo espiritual, a gente pode ouvir com os nossos ouvidos. Nós precisamos buscar por experiências mais reais, mais poderosas. Você está me entendendo? Nós precisamos ir a um nível mais profundo. Tem gente que está vivendo uma vida de um sistema religioso. Lê um capítulo da Bíblia por dia, e se alguém perguntar 5 minutos depois o que leu, nem sabe. Frequenta um culto por semana, mas na quinta-feira já não lembra o que foi a palavra que o pastor falou. Ora, aquela oração automática, são as mesmas palavras todo dia. Nem sabe o que fala. Vive uma vida religiosa, batendo cartão, orei, li a Bíblia, fui na igreja, amém, glória a Deus. Mas não vive de fato uma vida com Deus, sabe? Uma vida real com Deus. Eu quero ir além. Eu quero ir a águas mais profundas. Se você for no banner aqui do canal do YouTube, tá lá, Evangelista Victor Elias, em busca de mais de Deus. É o que eu quero, viver mais de Deus. Deus é eterno, tem mais dele viver. Eu leio sobre Deus, e isso é uma bênção, mas eu quero ouvir Deus falar comigo no meu coração, no meu espírito, mas eu quero ouvir nos meus ouvidos também. Eu quero ver com os meus olhos abertos. Eu quero tocar, eu quero ser tocado. Ah, isso não existe. Eu creio nisso. Eu creio. Se Daniel viveu, eu posso viver. Se João viveu, eu posso viver. Se Paulo viveu, eu posso viver. Se Pedro viveu vendo o anjo, eu posso viver. Cornélio viu o anjo. Paulo foi visitado por Jesus. O apóstolo João viu anjos, viu o próprio Jesus. Daniel viu anjo. Josué viu anjo. O príncipe dos exércitos do Senhor, que há quem diga que era o próprio Deus.
Moisés viu. Pedro, Tiago e João, quando sobe com Jesus no Monte da Transfiguração, vê Jesus se transfigurar, vê Moisés, vê Elias. A Bíblia do Antigo ao Novo Testamento relata experiências reais com o céu. Eu quero estar com os pés na terra, mas ter conversa no céu. E você quer? Oséias capítulo 6, versículo 3, conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecê-lo, porque a sua vinda é certa, mas será como chuva serôdia, chuva fora de época. Eu já conheci um pouco de Deus, mas eu quero prosseguir em conhecê-lo, como Paulo fala, eu conheço em partes vou conhecendo até que chegará o dia em que o conhecerei por completo, como por ele sou conhecido. Eu conheço só uma parte, só um fragmento de Deus, mas eu quero ir além, e por isso eu vou dedicar toda a minha vida na presença de Deus, na casa de Deus, no secreto, para ter experiência sozinho com ele. Eu quero viver mais de Deus. E você? Você está se contentando com ir num culto uma vez por semana, por orar uma oração de 10 minutos fajuta, ter uma vida de oração fraca, por ler um capítulo da Bíblia por dia nem entender direito o que está falando? Eu não quero me contentar, eu quero ir além. Amém? Versículo 20, então o anjo me disse, você sabe por que eu vim? Eu tenho que voltar para lutar contra o príncipe da Pérsia, e logo que eu for, chegará o príncipe da Grécia, vai chegar outro demônio para lutar com ele, olha que loucura. Mas antes lhe revelarei o que está escrito no livro da verdade. Lembra do capítulo 7 que nós falamos aqui de Daniel, sobre os livros que tem na presença de Deus? Eu citei o livro da verdade, está aqui. Daniel capítulo 10, versículo 21, livro da verdade. E nesta luta ninguém me ajuda, senão Miguel, o príncipe de vocês. Então, o anjo está falando, vou te trazer a revelação, isso vai vir no capítulo 11, e depois eu vou voltar para a batalha espiritual. E depois que o anjo voltar para a batalha espiritual, o que Daniel vai fazer da vida dele? Daniel vai continuar orando, Daniel vai continuar sendo luz em meio às trevas, Daniel vai continuar se consagrando, Daniel vai continuar trabalhando, vai continuar vivendo, mas o que eu quero frisar, Daniel vai continuar batalhando aqui na terra. A batalha no céu, no mundo espiritual, vai continuar acontecendo. E a batalha na terra também. Quem batalha no céu? Os anjos. Quem batalha na terra? Nós. Então, entenda, Efésios capítulo 6, vistam toda a armadura de Deus. Toda. Você precisa se revestir das armaduras de Deus. Deus te chama como filho, mas te treina como soldado. A Bíblia diz, somos bons soldados de Cristo. Nós estamos numa guerra, os anjos pelejam nos céus, nós pelejamos na terra. Não tenta fugir, não fica com medo. Quem está conosco é o Senhor dos Exércitos, Ele é a nossa bandeira, Ele é a nossa vitória. Ele é o Deus que nos garante, que nos protege, que nos guarda, que nos livra. Aleluia, e o final dessa batalha nós já sabemos, a vitória é de Deus e do seu povo. Mas entenda, você está numa guerra, não dê brecha para o diabo, não brinque com ele. Deus não brinca de ser Deus, anjo não brinca de ser anjo, demônio não brinca de ser demônio, o diabo não brinca de ser diabo, mas tem crente brincando de ser crente, e as coisas não podem ser assim. Toma uma posição séria com Deus e rápida. Tem pessoa que vive em igreja e o diabo está brincando com a vida dessa pessoa porque não toma uma posição séria na presença de Deus. Chegou o tempo de você se posicionar, meu amigo. Chegou o tempo de você se posicionar, minha filha. Porque Jesus vem vindo aí e não há mais tempo para brincadeira. Nós estamos numa guerra e precisamos levar isso a sério. Amém? Que Deus te abençoe e eu te espero aqui no próximo vídeo.